Com seus olhos fechados, com as mãos do seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, obrigado. Estamos nós aqui, meu Deus, nesse primeiro domingo do ano. Essa é uma oferta nossa ao Senhor. Estarmos na tua casa, cultuarmos ao Senhor, virmos, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, e para dar ao Senhor sempre mais, meu Deus, mais condições, mais tempo, mais da nossa vida, para que seja e se torne, meu Deus, se ainda não é, para que o Senhor se torne a referência principal, a mais importante, a que está no lugar mais alto da nossa vida. Eu peço que o Senhor nos ajude em cada passo, em cada obra, a vivermos, meu Deus, essa palavra profética para 2025, que é a palavra do melhor vinho. Que assim, meu Deus, como acabamos de declarar neste louvor, que seja a nossa vida. Que essa obra que o Senhor está começando seja apenas, meu Deus, a borda das tuas obras sobre nós. Que seja um marco inicial de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, operar, transformar, trazer alegria, meu Deus, onde aquilo que deveria dar alegria naturalmente acabou, cessou, parou. Aquilo que foi impedido, que está amarrado, que a tua bênção venha compensar e que não volte, meu Deus, a fazer e a produzir o que produzia antes, mas eu oro para que assim como aconteceu naquela festa, que a alegria, que o resultado seja superior, que o Senhor venha ao nosso encontro, meu Deus, aqui agora, porque nós viemos ao teu. E eu peço direção, eu peço unção, eu peço que o Senhor venha trabalhar cada coração aqui. Trabalha cada coração. Abençoa a vida, meu Deus, de cada um. Que o teu Espírito Santo faça a obra que nós, homens, não podemos fazer. Porque a nossa parte, estar aqui, pregar, ler a tua palavra, essa, meu Deus, é cabível, mas chegar até o coração de uma pessoa, tocá-lo, convencê-lo, quebrantá-lo é com o Senhor. Eu oro e eu conto com a tua ação, com a tua obra. Eu conto, meu Deus, com o Senhor agindo, o Senhor falando, o Senhor tocando e o Senhor, meu Deus, mudando aqui nessa noite. Eu consagro esse dia, essa noite, eu consagro esse culto mais uma vez. Eu consagro mais uma vez esse templo ao Senhor e eu peço que venha sobre cada um de nós, que seja derramada, meu Deus, a unção, o poder e o favor do Senhor. Que assim como estamos começando essa semana, que o Senhor, meu Pai, nos acompanhe e nos abençoe durante toda essa semana. Porque como diz a tua palavra, se as primícias são santas, toda a massa também o será. Eu entrego este culto nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor assuma o controle, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que todos nós assim sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho. Diga: eu vou beber, eu vou viver, e nada menos do que o melhor é o que eu aceito. Amém? É assim, nada menos do que o melhor.
Muitas coisas a gente viveu até então na vida porque aceitou. Não, é isso aí, deixa. Não, tá bom, deixa assim mesmo. Pode sentar, por gentileza. A primeira coisa que eu digo que essa palavra ela joga por terra são padrões de mentalidade, principalmente uma mentalidade religiosa que alguns ainda vivem. E não é uma mentalidade religiosa boa, né? No sentido de que, isso aqui está me ajudando, está me salvando. Não, pelo contrário. Isso aqui está me prendendo, está impedindo a minha vida de caminhar. Aqui em João 2, que é essa passagem da palavra profética, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, o que fez toda a diferença. Então já vamos adotar para a nossa vida essa atitude. Se tem uma área da sua vida que Jesus ainda não faz parte, ainda que não seja o hábito, ainda que não seja comum para você, coloca Jesus Cristo nisso. É um grande engano quando a gente pensa que alguma parte da nossa vida não tem que ter Deus. Não tem que ter Jesus junto, ali presente. Que não, isso aqui, eu não preciso de Deus. Não, eu preciso de Deus em tudo. Eu preciso de Deus comigo. E um dos nomes do Senhor é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se Deus tem se é uma das formas de Deus se manifestar, Ele estar comigo, porque, é o que eu falo, essa para mim é uma frase, é uma das frases que eu aplico já nesse ano como uma das frases que tem que criar vida e que tem que fazer efeito. Eu não aceito nada menos do que Jesus em tudo na minha vida. É nada menos do que isso, é Ele comigo. Mas até nisso eu quero Jesus comigo. Olha, esse ano nós tivemos aqui 5 jejuns, esse ano não, ano passado. O ano passado nós tivemos 5 jejuns que falava, né, da área conjugal, e que falava, inclusive, da parte íntima conjugal, em que nós vimos e aprendemos que o próprio ato íntimo é um ato espiritual. E que a quantidade de pessoas que depois de terem ouvido e aprendido algumas coisas, que tiveram a coragem, o desprendimento de mudarem situações, de mudarem comportamentos e áreas que aparentemente não tinha nada a ver com aquilo e foram desamarradas, é impressionante. Algo do tipo, gente que estava com a vida financeira amarrada, que mudou atitudes no casamento, especificamente nessa parte da intimidade do casal, e que tiveram situações materiais, financeiras, que não tem nada a ver com aquilo, desamarradas. E famílias que viveram isso, não dá para dizer que foi uma coincidência, porque sabe quando a pessoa, não, isso aqui não tem nada a ver, não é, não foi com a gente, vamos deixar, mas só quando, pois teve oportunidade de coisas fluírem, não fluía, teve chance, viu situações acontecendo e elas não vingaram, mas quando quando mudou, ou seja, quando colocou Deus naquela área da vida também, aí outras áreas que para nós
para aquilo que muitos de nós aprendeu uma vida e não fazia essa associação, aquilo passa a acontecer, a fluir, a vingar. Então essa é a primeira coisa. Não pode ter mais na minha vida. Eu estou ouvindo a palavra. Eu estou conhecendo a Deus, e quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero Deus comigo. Só tem um ser que não quer Deus, o diabo. E aqueles que se fazem filhos dele, porque ninguém é filho do diabo, todo mundo é filho de Deus. Sabia disso? Todo mundo é filho de Deus. Nós naturalmente nascemos com o nosso DNA espiritual de Deus, mas a gente pode se fazer filho do diabo. Quando é essa escolha que nós fazemos, Deus vai nos respeitar. Ele sempre vai estar ali, que é a parábola do filho pródigo. O filho pode pegar tudo que Deus tem, pode pegar as bênçãos que Deus lhe dá, pode pegar o dinheiro, a saúde, a melhor fase da vida e dizer, eu quero uma vida inconsequente, eu quero uma vida de prazer, eu não estou preocupado com alma, com salvação, eu quero prazer. A pessoa pode ir. Deus vai continuar o mesmo. Deus não vai mudar pelos desvios, pelas rebeliões dos seus filhos. Deus não vai, inclusive Deus não vai atrás dos seus filhos rebeldes. Ele permanece no mesmo lugar. Porque quando um filho seu quer encontrado, ele sabe onde vai encontrar, e ele volta. Inclusive, esse é um tempo de pessoas voltarem, não só fisicamente, presencialmente, como algumas estão voltando da casa do Pai, mas voltarem a ter as obras que já tiveram, atitudes que já tiveram para com o reino de Deus. De, sabe, ouvir algo de Deus e não ficar hesitante mais. Será que eu faço? Será que é para mim isso? Será que é comigo que Deus está falando? Se eu estou ouvindo. Se está queimando no meu coração uma palavra, é comigo. É para mim, eu vou dar, eu vou atender a Deus. De repente, você está aí ouvindo uma coisa, você está escutando uma coisa com o seu ouvido, mas seu coração está recebendo de Deus algo. Ele falando, eu quero isso de você, meu filho. Esse ano eu quero você assim. Esse ano, como essa palavra, esse ano eu quero você comigo. Não quero você mais em lugares que você sabe que eu não vou te acompanhar, mas em todos os lugares que você estiver. Se você está na igreja, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está na rua, esteja comigo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeiro, só porque Jesus estava ali, como nós já falamos, foi possível que essa reviravolta acontecesse. Ou seja, não adianta a gente, por um lado, o preparo, a Bíblia diz assim, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que significa isso? É importante contextualizar, porque às vezes a pessoa ela pega uma parte da palavra sem o contexto e ela acaba falhando na maneira de aplicar. A Bíblia não diz que a gente deva viver de forma indolente, sabe? Eu não vou fazer nada, Deus vai fazer tudo na minha vida. Não. A gente tem que ter o equilíbrio entre fazer a nossa parte até o limite. A Bíblia diz assim, aquilo que lhe vier à mão para fazer, faz e faz com toda a tua força. Só que uma vez que eu conheço a Deus, eu não vivo na dependência do que eu faço, mas eu faço para dar todas as condições a Deus. Eu não faço porque eu sei que aquilo, sabe aquela frase que muita gente diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Olha, tem muita gente que acorda cedo e trabalha muito e não tem resultado, não. É ou não é verdade? Dá para dizer que é uma regra isso? Que todo mundo que levanta muito cedo, trabalha muito, tem muitos resultados? Dá para dizer? Não. Quantas pessoas que o problema delas não é a falta de trabalho, a falta de esforço, a falta de força. Não, eu estou colocando, eu estou fazendo, olha, o problema delas é a falta de Jesus ali. Ali alguém falhou nessa festa, isso é fato. Porque você não faz uma festa e falta vinho no meio da festa. E faltou. E aquele era um momento de alegria. E o que nós vemos? É como se, sabe, se contava com algumas situações, dentre elas, o vinho na festa, para que aquilo fosse agradável, para que aquilo fosse bom, para que terminasse bem. E aí, em determinado momento da festa, o vinho, que era um ingrediente ali, que era um material indispensável, acaba. Que é como algumas pessoas chegam aqui hoje. Algumas pessoas viraram um ano desse jeito. Se prepararam, planejaram coisas, contavam com determinadas situações, contavam com algumas coisas, sabe, em determinada quantidade, acontecendo em determinado tempo, não acabando antes da hora e, de repente, algo que você talvez não consiga agora explicar, porque não está no seu controle, opa, acabou o vinho. Foi o que aconteceu. Aí, na minha visão, a Maria não era uma convidada, ela era uma das pessoas encarregadas ali naquela festa. E eu digo que a Maria teve, até na verdade, isso foi até o tema do culto das 15 hoje. A Maria, ela teve uma atitude, que é uma atitude que a gente precisa aprender com ela. Na verdade, algumas atitudes aqui que a Maria teve, que a gente precisa aprender com ela. A primeira é saber a influência que a gente tem. Se a Maria tivesse falado para todo mundo indistintamente, se a Maria tivesse reclamado, ai meu Deus, acabou o vinho, ela teria privado algumas pessoas que, ouvindo isso, poderiam ter ido embora, de viver o restante daquela festa, que foi a melhor parte. Porque foi no final da festa que as pessoas puderam contemplar da glória de Jesus.
que foi quando aquele milagre aconteceu e foi uma manifestação do poder de Jesus. Então, quantas pessoas que hoje ainda não têm como é que eu vou dizer a palavra? Um senso de situação, de se situarem. Isso acontece em casamentos, isso acontece com pais, com os filhos, isso acontece em alguns filhos com seus pais, acontece em líderes, acontece com amigos, acontece com pessoas que estão em determinada evidência. Você vai dizer o quê? A falta de sensatez na maneira que você valida e influencia pessoas. A primeira pergunta em relação a isso: você tem noção, uma boa noção, você tem a real noção de quem você influencia hoje? Quem são as 5 pessoas mais próximas de você hoje, que a gente pode falar que fazem parte do teu círculo íntimo? Quem são? Uma linha numa escala normal, cônjuge. Se você é uma pessoa próxima ainda dos teus pais, seus pais, se você tem pai e mãe, se você só tem mãe, se você só tem pai. E aí, claro, óbvio, os filhos. Mas a gente às vezes tem um amigo, às vezes a gente tem aquela pessoa que ela se referenda em nós, aquela pessoa que depois que ela veio para perto de você, ou que ela é seu amigo, que está na igreja com você, que trabalha com você, de repente essa pessoa, ela mira você como uma referência. Ela tem em você uma referência importante. E a pergunta que eu te faço: você tem noção do que você já impactou essas pessoas? Você tem uma realidade do que você já fez que influenciou elas para uma coisa ou para outra? E a gente influencia pessoas, às vezes, de forma ativa e também de forma passiva. Tem coisas que às vezes você não fala, você não faz, e você está influenciando uma pessoa. Tem gente que espera um seu ok, concordo, olha, eu gostei disso, para seguir em algo. Aí você não fala nada, a pessoa não segue, a pessoa não toma uma decisão. Aí você pode dizer assim para mim: mas eu não decido a vida das pessoas. Não pensa assim, que você está pensando errado. Você está certo em acreditar que você não define a vida das pessoas, mas você está errado em não usar um poder que Deus te deu. Porque influenciar é um dom, é um poder que Deus te dá. Eu contei a história de um rapaz que há anos atrás ele conheceu uma moça, e aí ele se apaixonou por essa moça. O rapaz era da igreja, cresceu na igreja, tinha uma história, e assim, sabe, uma bênção. E aí ele conhece uma moça ímpia, uma moça que só veio para a igreja para casar com ele. Naquela época, esse rapaz era um troféu. E aí, a gente viu aquela aproximação, a gente que eu falei, eu e um outro bispo que tinha aqui, na época, que trabalhava, que também estava aqui na igreja na época. E a gente percebeu aquela aproximação, e foi uma coisa muito rápida, de aproximação virou oração, aí virou um namoro. Falamos, não é, isso aqui não é bom, não é bom. Não é normal a gente interferir, não, mas quando a gente vê que vai ser problema, a gente pelo menos
conversa com a pessoa, né? A gente fala, você está entrando aí numa cilada, não é bom para você. Porque havia um julgo desigual, né? Várias situações aqui. Eu lembro que um dia ainda a gente pegou esse rapaz para conversar. Internamente a gente brinca, né? Que já que a gente não pode bater na pessoa para fazer as coisas entrar nela, né? Não pode usar da violência, a gente usa outro tipo de violência, que é a psicológica. Então a gente ficou ali, literalmente a gente chegou num ponto de cansaço mental, tanto dele como nós. A gente foi até umas 2:30 da madrugada, conversando, mostrando coisas, contando histórias, todas verdadeiras, e mostrando a diferença, a vida dele, como seria tal, enfim. E chegou um ponto, né, a gente, olha, não é para você, sai disso, tal, isso não é bênção e tal, aquela coisa. E eu nunca me esqueço disso. E isso eu não vejo no caso de namoro, eu vejo muito isso em casamento, e muito cônjuge não tem consciência disso. Quanto que alguns desprezam? Tem gente que tem ferramenta profissional e está usando coisa amadora. Ele disse assim, desse jeito, naquele momento eu olhei para o outro bispo que estava comigo, e a gente pegou, levantou a bandeirinha nossa, falamos assim, a gente desiste, deixa, não tem o que fazer mais, é só Deus. Falamos, inclusive, um para o outro, vamos orar, porque aqui não tem mais o que fazer. Né? Isso já de madrugada. Ele falou assim, que a gente, o que você vê nela? O que você viu nela? Né? O que tem que você está indo aí com tudo que a gente falou? Ele disse essa frase. Essa frase ele disse e a gente se entregou, se rendeu. Ele disse assim, ela me apoia em tudo. A hora que a gente ouviu isso, não foi o que a gente ouviu, mas como ele falou, um olhou para a cara do outro e falou assim, a gente não falou, mas pensou unanimemente. A gente pensou, ela já ganhou ele. Ela já conquistou ele nisso. Ou seja, o que a gente estava tentando mostrar para ele, que não tinha isso, não tinha aquilo, não era, o julgo desigual tal, ele não via nada disso. Porque o que ele via? O que ele via? Ela me apoia. Quer dizer, às vezes eu não tenho, sabe, uma concordância para fazer algo, eu nunca fiz coisas, e ela vai lá e fala assim, não, faz porque vai dar certo. Olha, não, vai isso aqui que a gente vai conseguir. Olha, isso aqui, não, eu acredito em você. Escuta isso aqui, às vezes você tem esse poder, dentro da tua casa, você está usando da forma negativa. Quantas vezes que um filho seu, se ele ouvir algo de você assim, não precisa de um discurso. 2 homens que eram referência para esse cara, ficaram horas ali, se eu não estiver enganado, a gente ficou falando com eles ali, com ele na verdade, primeiro a gente conversou com ele só, a gente ficou umas 5 horas conversando. Tudo perdido, porque uma moça que acabou de chegar na vida dele, falava o que ele queria ouvir. O que funcionava para ele, ou seja, não, eu acredito em você. Não, vai dar certo. Não, você é capaz. Tanto que casou. Infelizmente, eu queria estar errado também. A gente queria estar errado, na verdade, não estava. Não era mesmo a pessoa certa para ele. Aí você vai dizer, mas a pessoa não apoiava ele? Apoiou para ter o que queria. Quando teve o que queria, parou de apoiar. Imagina o que virou esse casamento. Tudo que a pessoa antes, ele se viu, não, agora eu vou ser feliz, agora minha vida vai ser uma maravilha. Minha mãe não me apoiou, meu pai não me apoiou, ninguém me apoiou, agora minha mulher me apoia. Casou, só que não, agora só critica, agora só cobra, agora só fala mal, deprecia, agora só diminui, todo mundo é bom, você não. Todo mundo consegue, você não. Todo mundo faz isso, você não. Então imagina que desgraça que se tornou esse casamento.
E claro, também, quando a gente viu o caminho que tinha seguido, chamamos ambos, chamamos ele, chamamos ela, muda esse comportamento, isso aqui não funciona do jeito que está indo. A primeira pergunta que eu deixo aqui é essa. E que eu quero que você trabalhe a partir de já. Situe-se sobre as pessoas importantes que hoje você tem influência. A começar por essas pessoas do teu círculo íntimo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Como pai, como mãe, como cônjuge, como filho, como amigo, como líder. Quem são as pessoas hoje que, se você parar e pensar, você vai falar assim, quando eu falo isso, tal pessoa ouve. Tal pessoa conta algumas coisas para mim, porque é importante que eu saiba, que eu dê a minha opinião. É importante que eu fale algo a respeito, e quando eu falo, aquela pessoa pensa, analisa, ela se sente segura compartilhando segredos comigo. Isso é uma influência, viu? E é uma influência extremamente importante. Qual? Você ter a lealdade de guardar segredos a quem lhe confiou. Isso é uma lealdade. Uma pessoa te contar algo, você ter aquela hombridade de não falar para absolutamente ninguém, isso é uma bênção. E quando eu falo ninguém, ninguém é ninguém, não tem exceção, ninguém. Não falar para o cônjuge, não falar para o amigo mais íntimo, não falar para ninguém. Não, isso aqui eu não vou falar para ninguém. Então tem gente que confia em você, tem gente que espera saber o que você pensa sobre algo. Isso é um problema em alguns relacionamentos, em alguns casamentos. Que a pessoa, às vezes, ela conta com aquele aval, aquela posição do cônjuge. O que meu marido vai falar? O que a minha esposa vai falar? E às vezes você não está falando com a razão, você não está falando com sensatez, você não está falando pelo Espírito. Maria aqui falou pelo Espírito. Por quê? Para quem que Maria falou quando ela viu o problema? Com quem que ela falou? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com ela. Não saia falando dos seus problemas para qualquer pessoa. Inclusive, aprende uma lição. Esse aqui é um conselho que devia cobrar. Não, qualquer pessoa que desse esse conselho devia cobrar, e caro, porque as coisas caras as pessoas valorizam mais. Quando uma pessoa for até você e te perguntar dos seus problemas, saiba que essa é a pessoa que você não deve contar os seus problemas. Está entendendo? Mas e se for a minha mãe? Você é casado? Você é casado? Você não deve contar os seus problemas do casamento para sua mãe, para o seu pai, para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu cunhado, para a sua amiga. Porque você briga, você discute com o seu cônjuge, e isso é coisa de casamento. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui já discutiu no casamento? Levanta a mão. Mesma coisa do cu das três. O pessoal levanta a mão assim que é casado, levanta a mão assim que discute, né? Interessante isso, né? Alguém tinha que estudar esse comportamento. Por que parece que eu tenho mais disposição de levantar minha mão para mostrar que eu discuto do que para mostrar que eu sou casado? Discussão tem um casamento. Então isso é normal. Todo mundo discute. Todo mundo. Por quê? Porque pessoas diferentes divergem. Você não nasceu junto com essa pessoa, não cresceu com essa pessoa, não foi educado junto com essa pessoa, então tem coisas que divergem. Um casamento de um cristão tem divergência? Claro que tem, às vezes é até bom ter. Às vezes a gente precisa de uma pessoa mais sensata que nós para falar assim, o que você está fazendo não é bom, igual o Jetro fez com Moisés, lembra disso?
Às vezes a gente precisa. Ou a maneira que você está administrando o seu tempo, seu dinheiro, não está bom. Busca ajuda. Ó, o que você está fazendo aí não está certo, muda isso. Que bom que seja a pessoa mais íntima com quem a gente convive. Então, discussão, divergências, acontece no casamento. E o que acontece? Você sabe que do jeito que você briga, você vai voltar, vai ficar bem. Mas quando você compartilha essas brigas, compartilha essas discussões com um parente seu, você volta, fica bem, mas ficou aquela mancha na vida do teu cônjuge com aquele familiar teu. Olha como que as pessoas, diferentemente do que a Maria fez, elas fracassam, elas geram derrotas para elas mesmas porque elas falam demais. Tem uma pessoa na igreja que ela tem uma amiga que é empresária. O marido dela ficou desempregado, começou a fazer alguns bicos, né? E um dia ela conversando com a amiga soltou ali para ela que estava contratando determinado tipo de pessoa e ela, mas espera aí, o meu marido faz isso. O meu marido pode trabalhar lá na sua empresa e ele vai fazer um excelente trabalho e olha, hoje ele está fazendo um bico, né? Ele não está trabalhando, não está no emprego fixo. Ela falou assim, fala para ele passar lá, né? Entregar o currículo, eu vou falar ali com o meu pessoal e eu vou falar para dar uma atenção especial, tal. Pois o homem foi, entregou o currículo e começou um processo ali de seleção para entrar. E aquela pessoa, né, a empresária, viu, conversou, analisou, gostou e falou, olha, esse cara, eu conheço as duas. E no meio dessa situação ouvi, né, a empresária falando, no final, na verdade. E ele falou, tal. E nesse meio tempo, como acontecia de tempo em tempo, o casal, o homem que estava no processo seletivo, fazendo entrevistas, já estava fazendo exames, né? Ele estava com 9 dedos do pé já no emprego. Eles tiveram algumas discussões que era característico desse casal. Eles têm algumas discussões por esses mesmos motivos de tempo em tempo. E a mulher ficou chateada, a mulher ficou ofendida, tal, como ela também sempre fica. Sempre a mesma história. Só que uma coisa, sou eu conheço o casal, sei dessas situações, já vivi, tanto que quando um dos dois vem falar isso, dentro de mim já sei, eu já vivi isso antes, eu sei que isso passou, vai passar, já sei o conselho que dá, já sei a oração que fazer e assim segue. Mas ela caiu na bobagem de contar para quem? Para quem que ela contou? Para mim. Contou para vocês também, vocês sabem? Foi lá e contou para a amiga. E dentre uma das coisas que ela falou para a amiga, que aconteceu, e isso acontecia, não aconteceu daquela vez, acontecia sempre. Sabe quando a pessoa vai, está ali ofendida, chateada, e ela, não, porque sabe, na hora ali, ele estava discutindo comigo, ele me chamou disso, ele falou que eu sou isso, acredita, tal. A amiga, a gente tem que pensar assim, às vezes o que é normal para mim, não é normal para você. Tem coisas que eu já vivi, na hora eu fico chateado, triste, mas depois eu esqueço, a minha vida segue, aquilo não tem aquele peso todo. E teve coisas que ela, no momento que ela estava chateada, ofendida, ela deu uma, vamos dizer assim, ela colocou mais tempero do que devia, ela deu uma aumentada, ela valorizou o lado dela. A amiga dela, empresária, ela já estava contratando o marido dela, mas ao pensar, ela falou isso para mim. Ela disse assim, o pensamento dela, o homem, eu também conheço ele como profissional, é um bom profissional. E seria uma peça, ali todo mundo tinha a ganhar. Mas ela falou assim,
como que eu posso, o cargo ali era de confiança, uma das coisas era um cargo de confiança, uma das partes ali tinha que ter confiança. Ela estava contratando, quando ela ouviu isso, ela pediu para o setor dela dar uma atrasada no processo e descartou ele como uma opção. Porque ela disse assim, se ele fala isso para a esposa dele, se ele é capaz de falar isso, de chamar a esposa dele disso, como eu posso confiar nesse homem? Aí passou aquele tempo, como sempre foi, o casal se resolveu, ficou tudo bem, mil amores, o homem não trabalhou. Pergunto para você, quem perdeu? Só o homem perdeu? Infelizmente, analisando todo mundo perdeu ali. Vai dizer, mas esse homem falou, ele falou. A gente fala coisas, nós falamos, todos nós, cuidado para não entrar numa espiral que a gente não deve entrar, que é aquela de julgar pessoas de coisas que a gente já fez ou faz. É muito difícil alguém aqui que quando está no calor da emoção, quando está a 200 graus Celsius, com uma panela de pressão fervendo, e você na pressão ali, alguém te cobrando, te chamando de coisas, é difícil uma pessoa que não fala nada que venha se arrepender depois. Ou não, desculpa, talvez você falou, não, nunca falei, nunca ofendi ninguém, nunca, a pessoa pode assim me chamar, me desenhar assim, mentir sobre mim, eu vou dizer assim para ela, Deus te abençoe. Geralmente, como nós não somos Jesus, a gente não é assim. E eu não defendi esse homem, óbvio, quando essa empresária falou isso comigo, eu pensei, eu não vou defender, porque depois tudo que der errado vai cair na minha conta. Então, deixa, já deu errado, deu errado. Mas, se essa mulher tivesse guardado os problemas dela para ela, ou então limitado a quem deve ouvir esse tipo de coisa. Quem que deve ouvir esse tipo de coisa? O pastor, a pastora que atende ela, que vai orientá-la, que vai orar com ela, que vai instruí-la para que ela tenha atitudes sábias, quando alguém estiver tendo atitudes tolas com ela. Não, ela abriu para quem não devia. E com isso, ela fechou portas que a beneficiaria também. O contrário do que Maria fez. Maria, quando percebeu que o vinho tinha acabado, quer dizer, algo que fugiu ao meu controle, eu não vou falar para quem não pode resolver. Eu não vou falar com quem não vai mudar a situação. Já quando eu posso, quando eu tenho esse poder de influenciar uma pessoa, que eu sei que eu vou falar algo, ela vai ouvir, ela vai tomar uma decisão e ela vai ficar melhor, eu também não posso me omitir. Eu também não posso ver uma coisa passando, deixa, não. A Maria foi duplamente feliz, porque primeiro ela não falou aquilo para quem não devia saber, que é um aprendizado, não falo mais, diga eu não falo mais, para quem não devo, para quem não resolve, o que eu não devo falar. Mãe, pai, sogro, sogra, filho. Você não leva problemas teus, pessoais, íntimos, para quem não tem a ver com aquilo. Mas eu preciso desabafar. Vem para a igreja. Ou então, entra num jejum, vai chorar nos pés do Senhor. Às vezes a gente está cheio, está já no limite, você precisa descarregar aquilo. Fala com Deus primeiro. Vai orar, vai para a madrugada, onde está todo mundo dormindo. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, me ajuda. Senhor, me acolhe. Senhor, me supre. Senhor, esteja comigo. Você abrir para pessoas que não vão resolver é insensatez.
insensatez, não é sábio. A Maria sabia que quem ela influenciaria, ela só influenciou para o bem. Porque aí quando ela fala com Jesus, Jesus disse assim, o que temos nós em comum, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E isso é uma coisa que eu estou batendo todos os dias, desde o dia 1º. Não confunda o ainda não de Deus com não. Porque o ainda não vira sim, o não vira sim. Você entendeu essa diferença ou não? Quando Deus fala ainda não, Ele está dizendo o que para mim e para você? Se prepara para o sim. Se prepara para o sim. Não é tempo ainda disso. Você não está preparado. Como é que eu me preparo para o sim? Eu tenho que ser o odre novo para Deus colocar o vinho novo. Porque tem gente que ainda não recebeu coisas de Deus porque não tem caráter para receber. Tem gente que não recebeu coisas de Deus porque ainda não fez tudo que Ele mandou fazer. Não, eu estou fazendo, então faça, continua fazendo, não para não. Não, eu estou fazendo, isso mesmo, continua fazendo. Continua dando a Deus, continua fazendo, continua obedecendo, continua atendendo a Deus. Mas não atenda só o que é conveniente, só o que você deseja. Ah, isso aqui eu gosto de fazer, eu vou fazer. Não, eu vou fazer tudo. Maria disse o que para os serviçais? Jesus disse assim, mulher, que temos nós em comum? Ainda não chegou a minha hora. Ele não disse não vou fazer, isso não é comigo. Quebrando padrões mentais religiosos. Tem gente que não, eu vou pedir tal coisa para Deus. Deus tem coisa mais importante para se preocupar. Aprenda uma coisa, Deus não se preocupa com nada. Deus não se preocupa com nada. Deus não é preocupado. Deus age. Deus responde fé. Deus não tem a nossa mentalidade. Deus não tem o meu pensamento. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como os nossos pensamentos. Então saiba que sempre você pode, diga eu sempre posso. Diga, começando agora, eu posso pensar mais alto. Diga mais alto, mais alto, mais alto. Você nunca vai estar pensando tão alto quanto Deus. Você pode dizer assim, olha, 1 ano atrás eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Parabéns, mas continue crescendo, porque ainda você pode crescer mais. Você pode ter um pensamento mais alto, você pode ter uma mente ainda mais evoluída, ainda mais alinhada com Deus. Não, mas eu já melhorei, não se contenta com melhora. Não, eu já mudei, você pode mudar ainda mais. Quanto mais a gente muda, mais a gente percebe que tem o que mudar. Eu não sei de quem é essa frase, alguém ainda que vai ouvir isso, vai me trazer a fonte. Porque eu ouvi isso em algum lugar, eu não ouvi a fonte também, então eu não sei de quem que é a fonte. Mas o tolo sempre pensa que é sábio. E o sábio é aquele que sabe que é tolo. Então, se você acha que você sabe de tudo, a verdade é que você é um tolo. Sabe, não, eu sei de tudo. Não, quando você acha que você conhece uma pessoa mais do que ela mesma? Não tem gente que fala isso? Eu te conheço melhor que você mesmo. Lembre-se que as pessoas mostram as faces que elas querem mostrar. Ah, eu sei de tudo sobre isso. Ninguém sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Então, aquele que acha que é sábio, porque sabe de tudo, quer dizer, eu sei de tudo, esse é o tolo. Porque o sábio mesmo é aquele que já sabe que é tolo. Então, ele sempre está aberto para aprender mais. Opa, isso aqui eu não sabia, estou aprendendo, estou pegando. Eu aprendo com uma pessoa, eu aprendo num culto, eu aprendo na minha casa, eu aprendo com as observações que eu faço, eu aprendo com cada experiência que eu vivo e eu não deixo de considerar cada uma. Eu não penso, agora também nunca mais isso vai acontecer comigo. Não, eu tenho que estar preparado para que se acontecer de novo, eu tenha aprendido a lição da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira.
A Maria, quando Jesus disse assim para ela, ainda não, ela não desistiu, ela não desistiu. Diga, ela não desistiu. Quer dizer, ela não estava ofendida, porque Jesus disse naquele momento para ela, ainda não. E para algumas pessoas, eu tenho visto isso, dia primeiro, para falar a verdade, eu preguei, já estava à noite, e eu ouvi 2 casos. E eu vi o porquê que essa palavra é tão importante, a palavra do ainda não. Dia 1º eu vi, dia 2 eu vi, dia 3 eu vi, e hoje eu já vi também. Só ontem, que para falar a verdade, eu não peguei ninguém nessa circunstância. Mas desde o dia 1º, o que eu tenho pego de gente, que o que está acontecendo na vida delas, a resposta que elas estão tendo é um ainda não de Deus. E por que essa palavra é tão importante? Porque às vezes a pessoa, quando recebe algo com sentimento, ela faz a leitura errada da maneira de Deus trabalhar. E tem gente, por exemplo, algumas dessas pessoas que eu atendi e que viveram coisas, elas receberam, não, Deus não tem isso para mim. Do jeito que aconteceu, foi Deus deixando claro, ainda não. E o que é o ainda não? É o tempo de você se preparar para receber o sim. Porque Jesus disse para Maria, ainda não. O que ela fez? O que ela fez? Anunciou, gente, acabou a festa, acabou o vinho, acabou a festa. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Disse para os serviçais, gente, não ouve a mim, tudo que ele mandar vocês podem fazer. Façam tudo que ele vos mandar. Foi isso ou não foi? Imediatamente, o que Jesus falou? Jesus falou para os serviçais, não falou para Maria, falou para os serviçais a quem ela deu ordem. Encha as talhas, encha as pedras com água. Foi isso ou não foi? Os serviçais que tinham recebido uma direção da Maria, fizeram o que Jesus mandou, encheram aquelas pedras cerimoniais com água. E aí Jesus falou, agora sirva para o mestre da cerimônia. Serviram. Você não vê Jesus falando de vinho. Você vê ele dando 2 direções. Encham as pedras com água e depois sirva ao mestre da cerimônia. Depois disso, não se fazia mais necessário ele fazer nada. Porque assim, Deus vai agir onde Ele tem que agir na nossa vida. Jesus não falou em nenhum momento a palavra vinho. Mas Ele transformou água em vinho, dando a direção certa. E isso nos ensina também que às vezes a gente está obcecado por algo. Não, eu quero vinho, eu quero vinho, eu quero vinho. E Jesus não está falando de vinho, eu posso me confundir, eu posso me perder e achar que Ele não está trabalhando naquilo que eu pedi. Nós não vemos interferência da Maria. Nós não vemos um serviçal questionando Ele quando Ele mandou encher de água pedras que acumulavam sujeira que tinha tirado de pessoas. Você sabe como é que funcionavam essas pedras? Eram pedras que foram talhadas, foram escavadas ali, e elas faziam ali sulcos enormes que cabiam pessoas agachadas dentro delas. É como se fosse um barril de pedra, mas que tivesse sido entalhado, Eram essas pedras enormes, tanto que cabia de 80 a 120 litros de volume. E Jesus, Ele podia ter falado, pega as vasilhas dos vinhos que vocês já usaram. Não. Ele foi na coisa mais improvável, naquilo que ninguém iria por aquele caminho, ninguém faria daquela forma. E tem conceitos aqui que devem cair por terra. Tem gente que pensa, eu só vou ser abençoado se acontecer dessa forma, se acontecer por esse caminho, se acontecer desse jeito. Se tal pessoa, ao dono da adega, ele estiver aqui na festa e ele der o endereço para os serviçais irem lá e buscar mais vinho. Não. Enche as talhas com água. Como eles tinham aquela direção da Maria para fazerem tudo o que ele tivesse mandado, eles fizeram.
E ainda tiveram a coragem também depois, sirva para o mestre da cerimônia. Serviram. E a Bíblia deixa claro o registro, eles sabiam da onde estava vindo aquilo. E aí quando o mestre toma aquele vinho, que é o que a gente tem que tomar posse para a nossa vida, ele manda chamar o noivo e fala assim, olha, todo mundo serve primeiro o melhor vinho no começo, e quando todo mundo já bebeu bastante, aí ele serve o pior, porque aí não importa mais, só que seja vinho. Ele disse, mas você guardou o melhor até agora. Quer dizer, nós podemos ter vindo de um tempo onde acreditávamos, esperávamos que coisas acontecessem, fluíssem, dessem certo, e colocamos força naquilo, nos organizamos para aquilo, geramos situações para aquilo e não aconteceu. Mas agora a gente coloca Jesus nisso, faz tudo o que Ele manda, e o que Ele faz, apesar de não parecer, é o que nós estamos esperando, é o que vai nos trazer uma alegria, não é uma alegria qualquer, é uma alegria plena, uma alegria completa, e é algo superior a qualquer outra coisa que já tenhamos vivido nesta área. Eu creio nisso. Tanto que essa frase é uma frase que eu tenho usado para mim, para a minha vida e para pessoas quando estou falando com elas em determinados e vários assuntos. Eu ouço alguém falando uma coisa medíocre, pequena, eu falo, opa, nada menos do que isso. Você tem acesso a isso. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós, então nada menos do que isso. Uma palavra que o Senhor trouxe forte para nós é essa, shalom, shalom. Não é uma vez shalom, são duas. Um shalom quer dizer uma coisa boa, 2 shalons quer dizer uma coisa completa. O que mostra que a nossa alegria é completa. Em cada área da sua vida que você crer, você vai viver plenitude. Você vai viver a completude de Deus. Não é uma coisa que vai se resolver. Jesus não pegou e fez um vinho da qualidade do sangue de boi. Quem sabe o que é sangue de boi aqui, gente? Hã? Quem sabe? Sabe o que é o sangue de boi? Não, né? Não é o sangue literal do boi, não, tá? É aquele vinho chamado sangue de boi. É aquele vinho, não sei quanto custa hoje, mas dado o nosso preço de tudo hoje, pode saber que é um vinho muito barato. É aquele vinho que deve ser 90% de álcool e 2% de uva. E o resto, água de qualquer rio aí, mais ou menos. Eu tenho que tomar cuidado para falar que está transmitindo, e de repente alguém vem ainda e me derruba. Jesus fez esse tipo de vinho? Hã? O que ele fez foi o melhor. Então eu não posso aceitar para a minha vida, se eu creio, se eu tomo posse dessa promessa, eu não posso aceitar nada menos do que isso. De ter alegria completa. De ter uma vida plena. De viver uma vida poderosa, e não é alguém vindo dizendo, não, opa, não é o que alguém está falando, não é o que alguém está dizendo, não é o que alguém está me mostrando, mas é o quanto eu creio na palavra de Deus, e a palavra para nós em 2025 é a do melhor vinho. Então a vida que eu vou viver em 2025 é a melhor, é uma vida de uma alegria plena, de coisas na minha vida que era para ter dado certo e não deram, mas agora não vão dar certo, e vão apenas dar certo. Vão ser completas, vão ser plenas, vão ser abençoadas em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você, antes de nós orarmos e clamarmos e pedirmos para o Senhor, para que em cada área da nossa vida Ele venha manifestar essa alegria completa, essa plenitude. Que você antes veja, se você não tem hoje usado mal a influência que você tem sobre alguém. De repente o Senhor
Ele te colocou numa posição e você está aí. Você está jogando fora isso. Você está perdendo isso, você está, sabe, usando mal. Nós precisamos olhar aqui, nos debruçar sobre a Maria e aprender com ela. Não vou mais. Eu vou fazer como a Maria aqui, ó. Tem coisa que eu não tenho que sair falando, não tenho que falar para todo mundo, não vou falar com qualquer um, não vou mais falar com quem não tem poder para resolver. Eu vou falar com quem define, com quem resolve. E as pessoas que eu sei que contam com uma palavra minha, com uma opinião minha, com, sabe, uma concordância minha, eu me permitirei ser usado como um instrumento de Deus. E isso se aplica primeiro para o teu círculo íntimo. As pessoas que estão mais próximas de você. Filhos, cônjuge, aquele teu amigo, aquela pessoa que você sabe, você lidera ela. Você lidera ela e você vê que quando você fala uma coisa, ela vai fazer, ela vai corresponder, ela vai te entregar, ela vai, quando você concorda com ela, ela tem um outro ânimo para fazer as coisas. Como quando você também corrige ela, você vê que ela coloca força naquilo, ela muda, ela se aplica em algo. Não vamos desperdiçar dons, talentos, oportunidades que o Senhor nos dá. Deus tem nos dado oportunidades, tem nos colocado em lugares altos, o Senhor está nos colocando em lugares altos. Não trata nada que Deus está colocando nas suas mãos como algo diminuto. Ah, não, isso aqui não é tudo isso. Opa! Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que algumas pessoas elas não retêm o que é bom? Porque elas não olham com bom olhar. Tudo que é bom que acontece na vida delas, elas olham com ingratidão, elas sempre tratam como algo menor. Ah, não é tudo isso, porque elas não valorizam o que elas têm. Porque por algum motivo elas aprenderam com alguém que tudo que vier para a mão delas nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom bastante, nunca vai ser tão valorizado, então elas não valorizam. E por isso elas só valorizam o que os outros fazem, o que os outros têm. Então o que passa pela mão delas não é multiplicado, porque só é multiplicado o que eu reconheço. 100 vezes 1, pode ser um pouco, mas 100 vezes 1 dá 100. Já 1000 vezes 0 dá 0. Deus coloca algo na sua mão para você fazer crescer, você não considera. O que podia crescer, avançar, multiplicar, se reduz a nada. Você reclama, você murmura, e como é que Deus vai abençoar algo que você está blasfemando contra isso? Quando o povo de Israel reclamou do cuidado de Deus, eles não foram mais cuidados, eles morreram. Porque Deus viu, tudo que eu fizer para essas pessoas aí que vivem murmurando, sempre será insuficiente, quer dizer, eu vou tirar elas do meu plano. Reclamação, murmuração é o pior estilo de vida que uma pessoa pode ter. Inclusive eu tenho que dizer para você que vive assim, que a convivência com gente desse jeito é insuportável. Eu conheço gente doente que não se move, gente que tem assim uma necessidade de ajuda em tudo,
mas que você fica perto da pessoa, dá gosto, a pessoa é grata, a pessoa, um movimento, uma ajuda que você dá para ela, uma história que você conta, o pouco de tempo que você passa perto dela, a pessoa ela valoriza, ela louva a Deus por aquilo, ela reconhece, ela agradece, ela está ali, a presença dela é uma luz. E tem gente que é perfeita e reclama de tudo. Reclama de tudo. Olha, se você é esse tipo de pessoa, você tem que saber. Você pode ser uma pessoa que tem uma beleza rara, mas a convivência com você, ela é insuportável. O pior tipo de convivência é com pessoas que vivem reclamando. Pare de reclamar. Tem gente que vive reclamando, e esse ano está começando. Não repita nesse ano o erro que você já teve em outros anos anteriores, e que só trouxe amarração para a sua vida, que só trouxe cansaço, enfado, peso para a vida das pessoas. Inclusive a influência que você tem, você está perdendo credibilidade. Você tem uma inteligência, você tem uma capacidade, mas a maneira como você age, você afasta as pessoas de você. Você tem um potencial, você podia ir longe, sabe, crescer, porque o reconhecimento e a valorização é igual a multiplicar o que é bom, e o que é bom pode ser pouco, mas multiplicado se torna muito. Mas o que é bom não reconhecido se torna nada. Não são minhas as palavras, mas de Jesus, que diz assim: foste fiel no pouco, e no muito você será colocado. Mas Jesus também disse: foste infiel no pouco, e até o pouco que você tem lhe será tomado, lhe será tirado. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu entro agora, meu Pai, junto com cada pessoa em oração. E eu oro ao Senhor agora para que o Senhor ajude cada um a se situar aqui nessa noite. Esse primeiro domingo do ano de 2025, o ano do melhor vinho, o ano do vinho novo, quer dizer, o Senhor não quer odres velhos, o Senhor não quer um recipiente velho. O Senhor quer, meu Pai, que todos façam o que o Senhor mandar. Quem vai estar envolvido nesse milagre, nessa obra, são aqueles que têm disposição em fazer o que o Senhor mandar. Aqueles que não vão agir por conta, que não vão depender de si mesmos, que não vão mais gastar seu tempo, sua vida, seu esforço, seu dinheiro, não vão gastar sua inteligência nas mesmas coisas, nos mesmos recursos, nos mesmos meios, mas que vão dar ouvidos às tuas ordens, que vão dar ouvidos às tuas ordens. E eu peço, meu Deus, que fique claro cada direção do Senhor para nós, onde o Senhor nos quer, de que forma o Senhor nos quer agindo. O Senhor disse: encha de água essas talhas, essas pedras, e eles tiveram a obediência de encherem até a borda. O Senhor nos quer nos enchendo da água que é a tua palavra. O Senhor não quer mais que façamos as mesmas coisas, que vivamos da mesma forma, do mesmo modo, mas que venhamos dar ouvidos à tua voz, que venhamos dar ouvidos à tua palavra, que façamos da forma do Senhor, da maneira que a tua palavra tem nos orientado, nos dito, para que então, meu Deus, venhamos compensar aquela interrupção, aquele momento onde o vinho acabou, onde parou a alegria, onde algo foi interrompido e era para ter, meu Deus, acontecido, e o Senhor não vai vir, o Senhor não vai agir apenas para tapar uma situação, mas quando o Senhor age, o Senhor faz o melhor. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós essa unção do melhor vinho,
para que neste ano de 2025 venhamos viver o melhor tempo da nossa vida, que tenhamos uma alegria em todas as áreas de forma completa, que seja shalom, shalom, não apenas coisas acontecendo de forma comum, mas eu declaro, meu Deus, que tenhamos plenitude, que sejamos completos, que cada área, meu Deus, tenha a Tua intervenção, o Teu poder, que seja conduzida pela Tua unção, meu Deus, e que então sejamos completos, que não apenas, meu Deus, vivamos coisas boas, mas que sejamos abençoados, porque aqueles noivos, aqueles convidados, aquele mestre de cerimônias, a Maria e todas aquelas pessoas naquela festa foram abençoadas. E eu tomo posse, meu Deus, também de receber da Tua bênção. Eu oro para que o Teu povo, meu Deus, te dê condições, faça tudo que o Senhor mandar, que o Teu povo, meu Deus, receba o ainda não do Senhor para se preparar, para encher, meu Deus, as talhas com água, para se encher da Tua palavra, para se esvaziar daquilo, meu Deus, que o Senhor já falou, que não cabe mais, que não é mais para essa pessoa, para que esse seja nada menos do que o melhor ano da vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro que no espiritual, que no relacionamento, que na família, que no casamento, que na saúde, que nas finanças, que em cada área da vida dela, ela viva nada menos do que o melhor tempo da vida dela. Abençoa-nos, Senhor. Eu creio, e eu tomo posse da Tua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor já dê a essa pessoa unção, para que ela, meu Deus, siga o exemplo da Maria, que ela dê resposta de fé, que ela entenda que o ainda não do Senhor é para se preparar para o sim, que ela influencie as pessoas ao redor dela da melhor maneira, que ela use, meu Deus, a posição, o lugar, o dom, a inteligência, a sabedoria para fazer o que é bom, para falar o que é certo, para louvar o nome do Senhor, e para levar pessoas, meu Deus, não para o desespero, para a aflição, meu Deus, para uma situação insegura, mas para levar pessoas, meu Deus, a milagres, como Maria levou essas pessoas todas a viverem, desde os noivos até os convidados. Que o Senhor, meu Deus, nos dê sabedoria para fazermos o que o Senhor aprova, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe. Eu consagro, meu Deus, essa semana de cada pessoa que tem o cuidado de dar ao Senhor, meu Deus, esse primeiro domingo do ano, o primeiro dia da semana, e se as primícias são santas, toda a massa também o será. Meu Deus, que esse marco venha acompanhar essa pessoa ao longo desse ano, que essa atitude de fé que ela teve, de no primeiro domingo do ano ela estar na tua casa, que isso faça diferença na vida dela, que isso já encaminhe a vida dela para viver coisas que ela não viveu, porque eu sei, meu Deus, que isso agrada o Senhor, e quando o Senhor se agrada, o Senhor nos recompensa, e eu declaro que a Tua recompensa venha completa para cada um, meu Deus, que vivamos o melhor tempo, a maior alegria da nossa vida até então, neste ano de 2025, é o que eu creio, eu oro e declaro em nome de Jesus, amém, amém e amém.